Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um videocast da saúde, esse é o SaúdeCast SP. O nosso convidado de hoje é o Marco Taroco, ele é farmacêutico da UBS Santo Dias e hoje ele vai contar mais sobre a metodologia 5S. Marco, obrigado pela presença. Eu queria que você dissesse para o pessoal que está assistindo a gente um pouco da sua história, da sua trajetória na UBS Santo Dias, né? Como que você foi para lá e um pouco sobre o trabalho que você realiza na unidade. Então, sou farmacêutico, pós-graduado em microbiologia, industrial e clínica. Trabalhei muito tempo na indústria cosmética, indústria farmacêutica. Trabalhei também em manipulação, drogaria. E agora há 2 anos estou no sistema público, né? Na UBS Santo Dias, que fica na Brasilândia. E venho fazendo aí um trabalho muito legal que a gente vai passar aqui hoje. Bacana. Então, para a gente começar com a primeira pergunta, eu quero saber quero que você conte para a gente o que motivou a UBS Santo Dias a implantar a metodologia 5S na rotina do trabalho da unidade. Bom, então essa ideia veio na nossa reunião de CCIRAS, que é o nosso controle de infecções da unidade, porque a gente estava com um problema lá na unidade, um problema na copa com os funcionários, porque eles usavam os utensílios da cozinha, copo, talher, e não lavavam, não guardavam de volta. E aí a gente vai naquela de orientação e não estava tendo resultado. E aí a nossa gerente chegou para a gente na reunião de CCIRAS, porque há risco de contaminação, né? Ainda mais numa unidade de saúde, e o que a gente pode fazer a partir daí, né? Para a gente ter uma correção. E aí eu já tinha trabalhado com 5S em outra empresa, e aí me veio, por que a gente não transforma orientação em um programa na unidade? E aí a ideia veio daí, a gente começou a estruturar, e desde novembro de 2024 que a gente está fazendo toda essa mobilização na UBS já. Então, isso se iniciou por conta de uma ocorrência dentro da própria unidade. Sim. E aí você teve essa ideia e decidiram dar andamento nesse porque programa. A gente fica, né, dá orientação, e aí a gente tem até um resultado, mas depois volta, vai uma reorientação. E por que não está adiantando a orientação? Então vamos partir para um programa, né, de limpeza e organização, que é a base do 5S. Perfeito. Então, já que a gente citou o 5S, Marco, você pode explicar de forma prática o que é a metodologia 5S e quais são os 5 sensos que compõem essa metodologia? Bem, o 5S ele é mais do que uma metodologia de qualidade. Veio do Japão, mas eu considero mais do que isso, mais do que um programa de qualidade. Ele é uma cultura institucional, que você tem o potencial de colocar isso na unidade. São 5 palavras que começam com S no japonês. O português traduziu para senso de alguma coisa. E a partir daí a gente vai trabalhando em cima desses 5 sensos. Eu costumo falar nos meus treinamentos de um 6º S, mas aí é particular, mas são 5 palavras que começam com S. A primeira é o senso de utilização. Então, quando você vai aplicar isso no seu trabalho, você tem que pensar o seguinte: eu preciso disso? É a primeira coisa que você pensa. Eu tenho uma impressora, tenho uma impressora na minha bancada, eu estou usando essa impressora? Essa impressora precisa estar aqui? Quando eu aplico isso na minha vida pessoal, eu já levo eu preciso comprar isso. Porque muitas das coisas a gente compra por impulso, enfim. Então esse primeiro senso fala da utilização. Eu preciso disso? Isso precisa estar aqui? É uma reflexão que quando você vai aplicar o primeiro senso, você já pensa. O segundo senso é o senso de organização, ou seja, cada coisa no seu lugar. Quando a gente leva para o ambiente de saúde, quando a gente leva para o almoxerifado, por exemplo, de uma unidade de saúde, é muito importante que você tenha cada coisa no seu lugar. Então, o avental. Eu tenho uma prateleira só de avental. Eu tenho uma prateleira só com caixas de gaze. Eu não posso ter uma prateleira de gaze aqui, outra aqui, seringa aqui, porque fica mais difícil para eu controlar isso.
Então, cada coisa precisa estar no seu espaço. Então, você pode organizar isso em ordem alfabética, você pode organizar isso por grupo. Por exemplo, lá na unidade a gente organiza por grupo. Então, tudo que é referente a injetável, tudo que é referente a pulsão, por exemplo, fica num espaço. Então, ali eu tenho seringa, ali eu tenho gelco, ali eu tenho scalp. Porque na hora que eu tenho uma dúvida, eu vou consultar o meu estoque. Para eu fazer uma gestão eficiente do meu estoque. Vou consultar ele. Nossa, está falando no meu sistema que eu tenho 100 caixas. Nossa, mas será que eu tenho realmente 100 caixas? Eu já sei onde está. Eu não tenho que ficar procurando no almoxerifado, porque pode estar em qualquer lugar. Eu já vou lá no lugar certo, que eu sei que vai estar lá. Nossa, realmente tem 100 caixas. Então eu não preciso comprar. Esse é o segundo senso, que é o senso da organização. Terceiro senso é o senso da limpeza, super importante num ambiente de saúde. O senso da limpeza, ele fala como você vai limpar, porque eu não posso limpar assim num ambiente de saúde sem a forma certa de limpar, de dentro para fora. Eu tenho os insumos os insumos certos que eu tenho que limpar. Para a área crítica, eu uso um insumo. Para a área semicrítica, não crítica, eu uso outro insumo, outro desinfectante. Então, esse senso fala da limpeza. Quando a gente chega na nossa bancada para a gente fazer as nossas atividades, a gente tem que limpar a nossa bancada. Se eu trabalho numa área crítica, eu tenho uma periodicidade que eu tenho que fazer. De manhã, de tarde, de noite. Eu não posso ficar esperando a nossa auxiliar de limpeza ir lá e limpar a nossa bancada, porque não está no escopo de trabalho dela. Eu tenho que limpar a minha bancada. Na hora que eu chego, na hora que eu estou no meio das minhas atividades, na hora que eu vou embora, para o meu próximo colega que vai chegar. Então, o senso de limpeza fala disso. Você tem que limpar o que lhe compete ali, o seu espaço. Você não pode esperar a outra pessoa. Sou profissional de uma unidade, estou andando pelo corredor, vejo um papel no chão. Eu não posso esperar a nossa auxiliar de limpeza ir lá e catar o papel no chão. Eu vou lá, pego o papel e jogo no lixo. Esse senso de limpeza, que é o terceiro, ele fala disso. O quarto senso é o senso da padronização. Tudo que eu faço precisa estar documentado. Para quê? Para eu ter uma gestão eficiente, para eu ter uma comunicação eficiente, para as pessoas entenderem do que se trata, para eu ter treinamentos eficientes sobre o tema. E a partir daí eu posso fazer um programa de uma forma segura, porque ali na minha padronização, no meu documento, que foi o que a gente fez na implementação, no nosso POP, eu tenho ali o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, como abordar, eu tenho ali a minha meta, eu tenho os profissionais envolvidos, eu tenho quem vai ser o líder 5S da unidade, porque eu preciso de um líder, então, para conduzir a metodologia. Então, tudo isso precisa estar descrito, porque eu não posso fazer as coisas na minha cabeça, eu preciso ter uma fonte. Então, esse senso, que é o quarto, fala disso, da padronização dos nossos documentos. Então, esse quarto senso como um senso de saúde. E saúde mental, super importante para o tema. Por quê? Quando a gente fala em organização, limpeza, e a gente fala nesse quarto senso, que algumas pessoas utilizam como saúde também, existe a questão de saúde mental, do transtorno de acumulação. Né? A gente trabalha na Zona Norte, na Brasilândia. Por muito tempo se acreditou que transtorno de acumulação fosse uma desordem de pessoas com uma classe média maior. E, por incrível que pareça, não. Porque na nossa comunidade tem muito transtorno de acumulação. E o nosso assistente social, Alexandre Ligiero, vem fazendo um trabalho espetacular com essas pessoas. E esse censo também fala disso, para as pessoas se informarem sobre transtorno de acumulação. Se eu tenho 9 ou mais coisas de um produto, pode ser um transtorno de acumulação. Então, eu preciso procurar uma ajuda especializada, eu preciso procurar um psiquiatra, eu preciso procurar um psicólogo para ver se eu realmente me enquadro ali e tratar isso, né? O quinto senso fala da disciplina, que não menos importante é a disciplina, para a gente fazer o ciclo rodar, né? Fazer os outros sensos rodarem. Então, eu preciso ter disciplina, eu não posso fazer... Um dia eu faço, mas no outro não. Num mês eu estou engajado e no outro não. Então eu preciso sempre me reavaliar essa questão da disciplina para eu fazer o programa ser efetivo. A gente fala na unidade dos nossos treinamentos num sexto senso, que eu acho super importante, que eu falo nos nossos treinamentos, que é o senso
da responsabilidade. A gente que trabalha na saúde, a gente tem uma responsabilidade. A gente faz um juramento lá quando a gente se forma e a gente tem que cumprir ele ao longo da nossa carreira. E algumas pessoas esquecem disso, né? Falando em indicador de qualidade, em qualidade, a gente tem essa obrigação de levar a qualidade para os nossos pacientes. Para mim, está dentro desse senso de responsabilidade. Também está dentro desse senso de responsabilidade, para mim, da gente fazer boa gestão de recursos públicos. E o 5S fala muito disso. Quando eu organizo o meu ambiente, eu consigo fazer uma boa gestão. Eu consigo fazer uma boa gestão de almoxarifado. E nisso a farmácia está muito ali envolvida. Então eu sempre pego nessa tecla do senso de responsabilidade para tentar dar uma conscientização assim no pessoal. Muito bacana. Marco, eu queria que você me explicasse, o 5S, ele se aplica nesse âmbito somente profissional? Só quando você trabalha você pode utilizar o 5S? Então, tem muito conteúdo na internet falando sobre isso e você não utiliza só no seu trabalho, você utiliza na sua vida também. Porque é um estilo de vida, é uma cultura que eu falei, né? Hoje em dia a gente tem muita compra por impulso, a gente é incentivado a compras por impulso. Então, o primeiro senso já fala disso. Eu preciso disso, eu tenho que pensar. O 5S é uma mudança de mindset. O 5S é uma mudança de cultura, que aí eu aplico para a minha vida. Eu preciso disso. Na minha casa, o que eu não estou usando? Porque o primeiro senso, se você não está usando alguma coisa, você pode doar ela para outra pessoa. Você pode pegar e doar para uma outra unidade que você está precisando. Ou na sua casa você pode doar para uma pessoa que está precisando. Então, é extramuro, né? Vai extra institucional. Pode ser aplicado na sua casa. Você fica com uma saúde mental melhor. Porque quem não gosta de uma casa organizada, quem não gosta de um trabalho organizado? Quando você tem procedimentos, e não só material organizado. Porque o 5S não aplica só ao físico. Ele se aplica também ao seu drive. Nossa, eu preciso de uma informação. Onde eu vou buscar? O meu portal também tem que estar organizado. O meu drive tem que estar organizado para eu ter uma boa referência, para eu passar para um paciente. Então ele se aplica em tudo. Por isso que eu achei que é um programa para ser aplicado na saúde pública, porque tem muito a ver, porque você consegue fazer uma boa gestão, você consegue fazer uma boa gestão de recurso público, você consegue fazer uma boa gestão de pessoas. Você já citou para a gente alguns exemplos de 5S, né, do dia a dia. Eu queria que você falasse um pouco mais exclusivamente agora na unidade de saúde e dar exemplos no que a gente aplica o 5S no seu dia a dia mesmo. Assim, você pode até dar o seu exemplo no trabalho, o que você utiliza no 5S para aplicar no seu dia a dia. Falando de farmácia, né, almoxarifado. Super importante você fazer um 5S no seu almoxarifado, porque aí você evita compras desnecessárias e com isso você ajusta o seu orçamento, né? Na sua vida você arruma o seu quarto, um quarto mais organizado, o seu banheiro. A gente estava falando aqui que essa ideia nasceu no CCIRAS. CCIRAS é a Comissão de Controle de Infecções das Unidades de Saúde, né? Então, você aplicar o 5S no seu banheiro, quanto de infecção ali você vai poder controlar, né? Evitar na sua casa. Enfim, é aplicado em vários segmentos da nossa vida. Marcos, conta para mim como foi o processo de implementação do 5S na rede. Na unidade, com os funcionários, eu acho super importante o apoio da gestão. Para começar, quero implementar. Vamos implementar o 5S na nossa unidade? Primeira coisa, o apoio da gestão. Porque quando eu trouxe essa proposta para a nossa gerente, ela super abraçou a ideia, Danila Koga. Eu falei para ela, eu quero o 5S, enfim, ali. Ela super gostou, vestiu a camisa, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente lidera pelo exemplo. Não adianta eu cobrar de um funcionário que ele faça se ele percebe que eu não estou engajado. Então, primeira coisa, apoio da gestão. Segunda coisa, a gente ter uma comunicação eficiente. Comunicação eficiente envolve treinamento, a gente passar para esse funcionário qual que é a importância do 5S aplicado ao SUS, qual que é a relevância no trabalho dele, na vida, na saúde mental dele, quando ele chega para trabalhar, qual que é a mudança que vai ter dele ter um ambiente mais limpo, enfim, tudo isso, uma comunicação efetiva no nosso treinamento, a gente passa.
A gente estipula ali uma meta, auditorias que a gente coloca, a gente quantifica o avanço desses 5S, então a gente faz auditorias, passa para as pessoas uma meta, e é claro, né, quando a gente percebe que uma pessoa, eu tô caindo ali, o engajamento está caindo, a gente vai, pega de novo, é um trabalho de formiguinha, né? Tu incentiva, vamos trazer de novo, vamos treinar de novo, vamos lembrar novamente qual que é a importância para o sistema de saúde. Então, eu sempre falo nos nossos treinamentos, qual que é a nossa missão aqui? É fazer do SUS o melhor sistema de saúde pública do mundo. A gente está aqui para isso. E o pouco que a gente faz já é muito, já consegue ter uma relevância muito significativa na nossa comunidade. Então, eu acho que é essa ideia que a gente sempre tem que ir ali cativando nos nossos treinamentos, porque aí o pessoal vai engajando. E para mudar essa mentalidade, né? As pessoas realmente mudem e implementem isso e enxerguem o tanto de melhorias que elas podem ter de volta fazendo isso, né? Sim. Aplicando o 5S diariamente. Gabriel, assim, eu trabalhei muito tempo em empresa privada, né? E venho para o público. Eu sempre vi muita responsabilidade em trabalhar no serviço público, porque no setor privado você trabalha em prol de um faturamento, de uma meta de um acionista. No serviço público, a sua missão é diferente, porque você está ali para o seu país. Então, eu acho que trabalhar no serviço público, a sua missão é diferente, né? Agora, vamos entrar um pouco mais sobre a organização e a padronização dos ambientes. Elas ajudam a reduzir os riscos nesse processo de trabalho. O NSP também, né? O nosso Núcleo de Segurança do Paciente, super envolvido. A meta 6, então, está muito linkada com o 5S, que é o risco de queda. Ou seja, eu preciso evitar a queda do paciente. Tanto em casa, numa VD que eu observo, ou na minha unidade. Então, se eu tenho coisas fora do lugar, se eu tenho caixas fora do lugar, se eu tenho inservíveis, né, que são aparelhos, enfim, que eu não estou usando, que está ali no meio do corredor, que eu não dou um destino. Se eu não aplico o 5S ali, o meu paciente corre um risco de queda. Então, até nisso, no segurança do paciente, o 5S está envolvido. Entendo, perfeito. E qual a relação entre a metodologia 5S e a sustentabilidade dentro da unidade? Nossa, tudo a ver, super importante, porque se eu não preciso, eu não compro. Esse é o ponto. Se eu não preciso, para que eu vou comprar? Eu posso destinar o meu recurso. Nossa, eu vi que eu não preciso comprar, então eu vou destinar esse recurso para um outro fim que eu estou precisando. Eu não vou precisar fazer um desvio no meu orçamento. Eu já vi que eu não estou precisando de algo porque eu tenho em excesso, porque está controlado lá no meu almoxerifado, então eu posso destinar esse recurso para uma coisa que eu esteja precisando. Isso é sustentabilidade. Então, Marco, conta para mim qual a atuação dos outros setores dentro também do 5S? Sim, enfermagem, odonto, a gente tem vários desses setores na unidade, né? O engajamento é total, porque a gente desenvolveu na unidade, a gente colocou tudo no papel, a gente fez um POP e ali a gente tem tudo. E a gente tem auditoria. Então, o 5S ele tem que ser aplicado todo dia, no meu dia a dia. Só que eu tenho um dia específico que eu faço uma movimentação ali, eu faço um barulhinho, entendeu? E eu tenho as auditorias. Então, nós do CCIRAS, a gente faz as auditorias mensalmente. Então, a gente tem um plano de auditorias que a gente seleciona os departamentos, seleciona as áreas e a gente faz visitas nessas áreas e a gente vai fazendo checklist ali. O que está limpo, o que está fora do lugar, o que está no lugar, enfim, a gente vai dando um conforme, não conforme, para que todos os setores aí participem desse programa. E aí a gente tem a nossa meta, que é de 70% de conformidade, e aí a gente vai monitorando e quantificando isso, tanto com o CCIRAS, o NSP, os membros, né, e com a nossa gerência também. Perfeito. Então vamos falar um pouco sobre o treinamento inicial da equipe exclusivamente que trabalha com você, para o pessoal entender um pouquinho. Me fala como foi esse treinamento e a construção da instrução de trabalho que orienta a aplicação dessa metodologia do 5S.
Então, a gente bolou a ideia, a gente estruturou, que é muito importante, a gente estruturar, colocar no papel, fazer um POP, e é importante que esse POP tenha tudo que a gente precisa. A gente precisa bolar um treinamento também, tem que ser um treinamento fácil, tem que ser um treinamento que as pessoas entendam. Então a gente elaborou esse treinamento e a gente passou para todos os setores da unidade, para todos os profissionais. Eu não consigo agora, estou atendendo um paciente, então daqui a pouco você volta. Então eu ia lá e pegava a pessoa, às vezes só ela, para a gente tentar passar para todo mundo o que era. Então é super importante a gente estruturar e passar para todos os setores. Vem pessoa nova, então na integração, na unidade, a gente também está incluído o 5S nessa integração de novos colaboradores para a gente fortalecer o programa, para a gente estruturar o programa na unidade, para ele ter uma base sólida. E na UBS Santo Dias, depois dessa implementação, quais as melhorias você notou? Muito mais organizado, né? Muito mais organizado. O almoxerifado ficou muito legal. Tanto é que as pessoas vão lá fazer visita, tiram foto do nosso almoxerifado para tentar compartilhar a ideia. A instituição, a Associação Saúde da Família, está fazendo um trabalho para institucionalizar. Os setores ficaram mais organizados, ficou mais limpo. As pessoas tomaram mais consciência da importância delas no serviço de saúde, a recepção, por exemplo. Quanta gente vem com a mão contaminada por bactéria, por fungo, enfim, por vírus, e coloca a mão na bancada da recepção. E a recepção nem sabia que tinha que limpar a bancada. Então, quando a gente vem com esse programa, olha, tem que limpar a bancada, a gente tem aqui um formulário que vocês precisam preencher com uma periodicidade. Então, quando você vem trazendo isso para a recepção, por exemplo, o quanto de contaminação que você cortou ali? Porque o Censo 3 fala de limpeza. Então, a limpeza eu preciso fazer de uma forma específica, num movimento específico. Eu preciso ter os insumos específicos. É uma área crítica, então tenho que utilizar um produto específico, a base de peróxido de hidrogênio. Então, tudo isso está no nosso POP, tudo isso está claro para as pessoas. E aí, tu consegue aplicar ali com uma força maior, né? Sim. E além de visualizar isso, você já chegou a ouvir de outros colaboradores elogios ou comentários sobre mudanças também, né? Enfermagem super engajado. Então, quando a gente vem, as pessoas perguntam quando vai ter o 5S, sabe? As pessoas já institucionalizou ali na unidade, né? As pessoas já estão muito familiarizadas. E se sentem bem com o programa, claro, né? Enxergam os resultados, aplicam isso. Um ou outro a gente sempre tem um desafio, né? O Censo 5 fala da disciplina, que é talvez o maior desafio. Pessoas, fazer gestão de pessoas. Então a gente sempre tem, é o que eu falei, liderança pelo exemplo, e a gente ir lá, pegar a pessoa e trazer de volta. Um trabalho de formiguinha ali, né? Para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria saber de você como essa experiência do 5S ela pode inspirar outras unidades da rede pública de saúde a adotarem essas boas práticas de gestão, de qualidade, de sustentabilidade. Eu acho que a qualidade, ela tá na moda, né? Ainda mais agora em São Paulo com a acreditação, que melhorou muito o nosso sistema de saúde. Então, está envolvido com qualidade. Então, você melhorar a qualidade do seu serviço, a qualidade do seu ambiente, a qualidade da sua vida pessoal também, porque você acaba aplicando para a sua vida pessoal, não tem preço, né? Se eu trabalho num ambiente desorganizado, se eu trabalho num ambiente que me cansa mensalmente, eu vou estender esse cansaço para a minha vida pessoal também. Agora, se eu organizo a minha bancada de trabalho, se eu organizo o meu sistema, o meu drive, eu sei aonde estão as coisas, eu trabalho muito mais fácil, rende o trabalho, eu me canso menos. Então eu acho que é uma sacada que as unidades podem perceber ali para aumentar a qualidade tanto do serviço aplicado ao paciente, tanto a qualidade de vida do funcionário também. Perfeito. Marco, agradeço sua visita novamente. Obrigado por conceder essa entrevista pra gente. E parabéns pelo excelente trabalho que você faz com o 5S, levando, né, esse protocolo maravilhoso para melhorar a vida aí dos profissionais, dos pacientes,
tanto a profissional quanto a pessoal. Parabéns. Eu que agradeço o convite, Gabriel. Obrigado à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Obrigado às pessoas que trabalham comigo, porque sem elas a gente não estaria aqui falando, né? O pessoal da enfermagem, o pessoal da Odonto, da UBS Santo Dias, o pessoal, os ACS, o pessoal da farmácia, em especial a Norma, o Markel, Débora. Então, muito obrigado pelo convite. É isso aí. Obrigado. Então, pessoal, por hoje é só. Hoje a gente conversou com o Marco Taroco, que é farmacêutico da UBS Santo Dias, e ele contou pra gente como funciona a metodologia do 5S aqui na Rede Municipal da Saúde. A gente conta com vocês, continuem nos seguindo nas redes sociais, curtem, compartilhem, comentem esse vídeo e até o próximo Saúde Cash SP.